Cláudia, a senhora tá bem? A paz. Ô, glória, amém. Graças a Deus a senhora tá aqui hoje, amém. Eu tô bem, graças a Deus, amém. Tô falando com a dona Maria, ontem ela não tava na aula, aí eu falei pra ela que eu senti falta dela, amém. A dona Maria tá aqui hoje, glória a Deus. Dona Maria, quantos anos a senhora tem? Desculpa. Ó, Dona Maria vai fazer 75 anos. Gente, glória a Deus. Ó, amém. Glória a Deus. Você tá bem, viu? Eu fiquei muito triste, sabendo que você não estava bem. De verdade, viu, Bruna? Te amo, viu? Ô, Dona Maria, também te amo, que Deus te abençoe imensamente, viu? A Dona Maria, vai fazer 75 anos de idade e ela teve um probleminha, né? Ela teve uma queda dentro de casa, né? E ela chegou a pôr, gente, aqueles ferros na perna, sabe? E ela teve que ficar na cadeira de rodas, pôs esse ferro na perna. E eu conheço pessoas que já chegaram a quebrar a perna, né? E ficaram mais de 6 meses para se recuperar. E a Dona Maria, amém! E a Dona Maria, ela, gente, se recuperou num tempo recorde. Os médicos ficaram até impressionados, né? Dona Maria, em quanto tempo que a senhora se recuperou? A previsão era 90 dias, em quanto tempo foi? Era, Bruna, viu? A previsão era de 90 dias para me ficar deitada sem abaixar o pé, com o pé para cima. Olha, foi horrível essa experiência que eu tive, porque era só uma posição só, não poderia virar o pé do lado por causa dos ferros, era ferro de um lado e de outro. Nossa, que aflição, Bruna. Mas graças a Deus, ele falou que era 90 dias. Com 1 mês e 19 dias, eu fui abençoada, ele tirou os ferros dos meus pés, minha querida. Glória a Todo Deus. mundo ficou admirado. A fisioterapeuta que continua me atendendo aqui em casa, os médicos, todo mundo falou que tem gente que convivo da família que já tem 6 meses e ainda não foi um movimento que eu tenho no pé. Não tem um movimento. E eu sou abençoada, viu? Graças a Deus. Já estou fazendo minhas coisas dentro de casa, porque a minha casa tem escada aí embaixo e em cima, teve que providenciar corrimão que não tinha, grade, assim, tudinho, né? E eu comprei a metade dos equipamentos, dos aparelhos de fisioterapia, eu comprei para fazer em casa os dias que ela não vinha, entendeu? E graças a Deus, estou muito feliz, muito mesmo. Amém. Já ando, já saí. No mês passado, sábado, último sábado do mês, o pastor da minha igreja fez um culto de ação de graça pela minha recuperação, de louvor, de gratidão. Foi uma maravilha. Amei. E eu tô bem, viu, Bruna? Passei um mau pedaço, mas só tenho que agradecer a Deus o milagre que Deus fez na minha vida, porque esse milagre que Deus fez na minha vida, olha, eu fico assim impactada com o milagre que ele fez, porque na posição que eu caí, com a idade que eu tenho, entendeu? Era para eu ter abrido a cabeça no meio, minha filha. E glória a Deus que só quebrou o pé. Amém. Eu me sinto muito feliz. Amém. Isso foi para honra e glória de Deus. Amém. Foi só realmente para exaltar o poder de Deus, né? Gente, aqui quem tá falando é a Dona Maria, tá falando comigo. Ela tem 74 anos, vai fazer 75 anos. Aí ela caiu dentro de casa, né? E ainda, graças a Deus, ela não bateu a cabeça, mas ela quebrou a perna, 74 anos de idade. E ela teve que pôr aqueles ferros, né, na perna. E o médico falou que ela tinha que ficar 90 dias paralisada para o osso ir voltando e se juntando, né? E, gente, em 30 dias e 17, né, a senhora falou? Em 1 mês e 17 dias, né? Isso. Ele me deu alta
ele me deu alta do médico, né? Sim. Com 1 mês e 19 dias. Olha que bênção, olha que milagre. Ô, glória! Gente, é um milagre impactante, gente. Amém. Até hoje, a família que me... A família do meu filho lá, com a minha nora, a minha nora, os pais da minha nora, falou que tem gente da família dele que tem 7 meses, ainda não anda do jeito que eu ando. Olha, sinceramente, às vezes eu fico aqui dentro de casa, Bruna, rindo à toa, sozinha, entendeu? Falando com Deus e dando risada. Glória a Deus, Ai, gente. Deus, Olha que é testemunho muito bom, lindo. viu? Uau, gente, 74 anos, gente. A gente vê jovem, eu conhecia, a pessoa que eu conhecia, ela tinha 30 e poucos anos quando quebrou a perna. Ela ficou mais de 6 meses, gente, e ela voltou a andar, ainda andava mancando, andava com dificuldade, e a Dona Maria, em 1 mês e 19 dias, já recebeu alta, a fisioterapeuta ficou impressionada, o médico ficou impressionado, porque é Deus, né? Deus que fez esses ossos juntarem tão rápido, né? Deus, ele regenera ossos, né? Ele fez ali um vale de ossos secos voltarem à vida, né? E é esse Deus, glória verdade. a Deus. Amém, glória a Deus, Dona Maria. Dona, e ontem, quando eu passei com ele, aí ele falou pra mim, sabe o quê? Porque aí eu ganhei, me emprestaram uma bengala, os outros aparelhos, tudo eu comprei. Cadeira de roda, cadeira de banho, tudo, bola de pilates, comprei tudo. E aí a vizinha me emprestou uma bengalinha. Aí eu falei, no dia que eu fui para a igreja, eu falei, meu Deus, eu quero ir para a tua casa ouvir a tua palavra e agradecer o milagre que o Senhor fez comigo, mas eu não quero entrar na tua casa com bengala. Eu quero entrar sem bengala. E graças a Deus eu entrei sem bengala. E ontem eu passei no médico, aí falou, Dona Maria, aposente a bengala. Glória a Deus. Amém. É muita coisa, é muito milagre. Deus é bom todo o tempo, né, Bruna? Amém, Dona Maria. Que a senhora continue sendo um testemunho vivo aí do poder de Deus, né? Que a sua vida continue testemunhando o poder desse Deus maravilhoso que a gente serve. Amém, viu? Glória a Deus. E eu tô muito feliz. Eu fico muito feliz quando eu vejo o milagre de Deus na vida de alguém, o poder de Deus, né? Quando ele manifesta o poder dele na vida de alguém. E eu tô muito feliz, viu? Porque é obra de Deus. Não há dúvida de que isso é obra de Deus, pra senhora estar recuperada. Gente, a fisioterapeuta já falou até pra Dona Maria andar na pracinha, né, Dona Maria? Pra Dona Maria. Toda vez que ela vem aqui, porque quando ele me deu me deu alta do hospital, que eu vim para casa, né? Aí ele falou assim, passou 20 sessões de fisioterapia. Aí ele falou, a senhora vai num posto, faz o agendamento para encaminhar para o hospital. Mas é tudo dificuldade, é uma dificuldade, porque tem que ter carro para levar, carro para buscar, alguém para acompanhar. Aí como o meu genro, ele está doente, e ele é cuidado por uma fisioterapeuta do home care, aí eu contratei ela para me atender. E ela está me atendendo, e ela falou, olha, Dona Maria, toda vez que tem assim, ela disse, nossa, a senhora, olha, está maravilhosa. Aí ela disse, me dá um abraço, porque hoje a senhora, olha, teve um desempenho maravilhoso. E eu estou bem, viu, Bruna, graças a Deus. E outra coisa, melhor ainda, saber que você também está bem. Estou orando por você, por todos nós. E eu creio que durante esse tempo que você ficou aí sem dar aula, eu creio que toda a equipe não deixou de interceder pela sua saúde. Amém. Entendeu? Amém, Dona Maria. Obrigada. Deus te abençoe. Obrigada pelo carinho. Obrigada pelas orações. Deus te abençoe imensamente. Amém. Glória a Deus. Estamos aqui firme e forte para a gente continuar pregando a palavra de Deus, aprendendo mais de Deus, né? Amém. Ouvindo mais de Deus, né? Da verdade de Deus, da palavra de Deus. Amém. Seja muito bem-vinda. E glória a Deus. Estou muito feliz pela sua vida. Estou muito feliz pelo teu testemunho, pelo teu milagre. A paz do Senhor Jesus Nilma, que acabou de entrar, né? A paz do Senhor Jesus Pereira Silva, também que tá no Facebook. Ele é da Ilha da Madeira, né? Amém. Pereira Silva, amém. E então, gente, eu vou dar início à aula de hoje, tá? Glória a Deus. Amém. A paz do Senhor Jesus para todos do Facebook, para todos do Instagram, do YouTube. Amém. Glória a Deus. Gente, hoje o tema da aula vai ser Provérbios 11, mas o tema da aula é muito importante hoje, muito mesmo. Hoje a gente vai falar sobre 2 temas importantes.
A Duda falou que tá baixo. Deixa eu arrumar. Hoje a gente vai falar sobre dois... Ficou melhor, Duda? Tá melhor o som? Melhorou? Amém. Hoje a gente vai falar sobre dois temas muito importantes. Sobre a morte, né? Sobre a esperança do justo na morte. E a gente vai falar sobre a riqueza, tá? Então a gente vai falar sobre dois temas muito importantes. Sobre a generosidade do cristão. Houve um tempo na igreja, né? Que a igreja... incentivava, né, a pessoa a doar tudo que tinha, né? Ainda hoje tem algumas... é o nome do louvor. Obrigada, Duda, por me lembrar. A Duda tá falando que eu esqueci de falar o nome do louvor pro irmão. Ele sempre pediu pra eu falar o nome do louvor, verdade. O louvor de hoje, gente, foi Me Atraiu, da Gabriela Rocha, tá? Amém. Houve um tempo na igreja que a igreja dizia que a gente tinha que doar tudo que a gente tinha. Sabe aqueles santos que a gente ouve falar, né? Eu não sei o nome de um santo que fez isso, gente, mas eu vou dar um exemplo. Santo Agostinho, sabe esses santos assim? A gente conhece alguns casos de algumas pessoas, né? Que elas eram ricas, né? Tinham tudo e venderam tudo e ficaram pobres e foram virar monges, essas coisas assim, sabe? Durante um período da história da igreja, se entendia que a generosidade do cristão deveria ser essa. Você devia dar tudo que você tem aos pobres. E devia ser pobre junto, entendeu? Você dá tudo que você tem e vira pobre, né? Era esse o entendimento que a igreja tinha durante um período, né? Não a igreja, porque a igreja se fortalecia, né? A igreja romana ali, a igreja ainda fundada naqueles preceitos romanos, vindo ali, né? Daquela base lá em Roma, né? Ela era forte, ela tinha dinheiro, né? Mas as pessoas entendiam que tinham que largar tudo e viver na pobreza, né? Eles entendiam que a humildade era extrema pobreza. Então, eles tinham que ser pobres. Para ter Deus, tinha que ser muito pobre. E hoje a gente vai falar sobre isso. A Bíblia diz, né? Que existe um valor que eu posso reter para mim. A Bíblia diz isso. Eu não sou obrigada a dar tudo que eu tenho, gente. A Bíblia diz isso pra gente. Eu não sou obrigada a dar a única casa que eu tenho onde eu moro. Eu não sou obrigada a dar o único carro que eu tenho, sabe? Eu não sou obrigada a dar tudo que eu tenho e eu sair na rua depois e ficar sem ter onde morar. Não. A Bíblia diz que há um limite que eu posso reter. Existe um valor que eu posso reter. Então, existe um valor que eu não preciso dar, eu posso manter para mim. E não é pecado. É isso que a Bíblia diz. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Um dos temas que a gente vai falar hoje é esse. Sobre a generosidade e a riqueza, né? Então, a riqueza, ela não é pecado. E quem tá falando isso aqui é Salomão. E Salomão, a gente lembra, né? Foi o rei mais rico que teve, né? Ali de Israel. E não é pecado você ser rico. Não é pecado você ter dinheiro. E é isso que Salomão vai falar agora. Desde que a sua riqueza venha junto com a justiça. Então, desde que você haja com justiça dentro da sua riqueza, é bênção você ser rico. Não é problema você ser rico. É bênção, né? E outra coisa que a gente vai falar hoje é sobre a morte. Houve um tempo na história que a morte era uma desesperança. Então, as pessoas, elas ficavam muito tristes quando alguém morria, né? Então, quando alguém morria, tava tudo acabado, não tinha mais esperança nenhuma. O fim da pessoa era a morte. E Deus vem, né? Jesus Cristo vem para revelar a verdade pra gente, para abrir os nossos olhos e para nos dar entendimento, né? De que a gente tem esperança na morte. Não é assim, morreu, acabou, né? Existe algo além da morte. E é sobre isso que a gente vai falar hoje também, tá? Então hoje a aula é bem importante. Eu vou orar agora e eu vou ler duas passagens do Novo Testamento que falam sobre isso que eu tô falando, para eu continuar essa introdução e a gente entrar no capítulo de hoje, tá bom? Amém. Meu Deus, obrigada, Pai. Obrigada por mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos diante da Tua santa presença, diante da Tua santa palavra, Pai. Amém. Meu Deus, que o Senhor venha, Pai, que o Senhor se revele a cada um de nós, que o Senhor torne a Sua palavra clara, a Sua palavra simples, torne a Sua verdade muito clara aos nossos ouvidos, a nossa mente, aos nossos corações, Pai. Venha falar conosco.
conosco, Pai, amém. Se revela a cada um de nós, porque se nós conhecermos da tua verdade, se nós conhecermos, Pai, da tua vontade, nós lhe obedeceremos, Pai, porque a nossa vontade é te obedecer, a nossa vontade é andar nos seus caminhos, a nossa vontade, Pai, é te agradar, Pai. Então nos ensina a te agradar, nos ensina a fazer a tua vontade, nos ensina a obedecer, nos ensina a cumprir, Pai, os teus preceitos, as tuas regras, os teus mandamentos, a tua lei, Pai, em nome de Jesus, Senhor, amém. Meu Deus, que aqui não seja o meu falar, mas que o seu Espírito Santo me use, que o Senhor use a minha voz para propagar a tua verdade, para propagar a tua palavra, Pai, em nome de Jesus, que a sua palavra corra sem obstáculos, que ela ultrapasse fronteiras, Pai, em nome de Jesus, que ela chegue a todos os cantos e que todos conheçam, Pai, da tua verdade, que todos conheçam da tua revelação, Senhor, em nome de Jesus, que não sejamos enganados por falsos mestres, por falsas doutrinas, por falsos ensinamentos, Pai, mas que venhamos, Pai, a ter a compreensão verdadeira do teu reino, Pai. Amém. Meu Deus, que o Senhor nos livre de todo mal em nome de Jesus. Perdoa os nossos pecados, Pai, porque nós somos falhos, nós somos pecadores e pecamos ainda aqui em pensamento, Pai. Nos perdoa. Meu Deus, que o Senhor supra todas as nossas necessidades em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu vou ler agora 1 Tessalonicenses, tá? É a primeira carta aos Tessalonicenses. A gente vai ler ali no capítulo 4, do versículo 13 até o versículo 18. Diz assim: Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e que ele ressurgiu, nós cremos também que Deus, por meio de Jesus, trará com Jesus aqueles que também nele dormem. Tá? Então é isso que Paulo diz. O que Paulo está falando aqui? Tinha um tempo, né? Naquela época que a pessoa vivia desesperada lutando por essa vida, né? Era um desespero total por essa vida. Parece que essa vida era tudo que a pessoa tinha, né? E o fim da esperança da pessoa estava na morte. Porque ela entendia que essa vida era tudo que ela tinha. Ela não ia ter outra vida. Morreu, acabou. E Paulo diz, gente, não sejamos ignorantes. Jesus veio e ele nos esclareceu. O Espírito Santo de Deus nos dá discernimento de que tudo não acaba aqui. Entendam isso. Assim como Jesus ressuscitou, aqueles que dormem em Jesus também ressuscitarão. Ou seja, a morte, na verdade, é apenas um sono para esses que ressuscitarão em Cristo. Eles apenas estão dormindo. Mas no momento certo, quando Jesus voltar, eles ressuscitarão. Eles acordarão. Eles apenas dormem. Então não sejam ignorantes e se entristeçam achando que tudo está perdido, né? E a questão é essa realmente. A verdade, né, é que a Bíblia vem nos mostrar, né, uma realidade que a gente não tinha entendimento. E hoje a gente tem que ter esse entendimento, né? O que são 80 anos, 90 anos, uma pessoa que consiga viver bem neste mundo vive uns 90 anos, que são 90 anos vividos comparados a uma eternidade inteira que está reservada àqueles que estão em Cristo, né? Então, a gente não deve trabalhar, né, se focar neste mundo, mas sim no próximo. O que é mais importante para mim, a vida de 90 anos ou a vida da eternidade? A vida da eternidade. Eu prefiro sofrer 90 anos e viver uma eternidade de alegria do que viver 90 anos de alegria e uma eternidade de tristeza. E é isso que Paulo está dizendo aqui. Então, não sejam ignorantes achando que morreu, acabou, que a morte resolve tudo. Não, porque a morte não resolve tudo, a morte não acaba com nada, né? A verdade é que aqueles que morreram apenas dormem para o grande dia do juízo, quando eles acordarão. Uns acordarão para honra, uns acordarão para vergonha. E é isso que Paulo está dizendo, tá? Agora a gente vai ver no livro de Provérbios, capítulo 11, que Salomão vai dizer que, na verdade, os ímpios, eles não têm a esperança da morte que os cristãos têm. Porque nós cristãos
quando acontece a morte, a gente não perde nossas esperanças, porque a nossa esperança vai além da morte. Vou dar um exemplo. Eu perdi 4 filhos, né? Mas a minha esperança não acabou na morte deles. Por quê? Porque eu sei que eu encontrarei eles na eternidade. Entende? Então, quando você morre em Cristo, você se encontra com quem também morreu em Cristo, né? Então, se sua mãe faleceu e ela faleceu em Cristo, né? E você falecendo em Cristo também, vocês vão se reencontrar no grande dia, né? Quando as duas forem ressuscitadas, vocês vão se reencontrar. E é essa a questão. Mas o ímpio, ele não tem essa esperança. O ateu, ele não tem essa esperança. Por exemplo, uma pessoa ateia, né? E ela fica doente. Ela tá com um câncer terminal. Acabou toda a esperança dessa pessoa. Ela falou, é o fim, eu vou morrer, é o fim de tudo, não adianta nada. Ela perdeu toda a esperança da vida dela. Mas agora um cristão não. Por exemplo, ainda que um cristão fique com câncer, né? E ele não vai... Deus pode curá-lo? Claro que pode, né? Mas para ele não é o fim. Eu falo, não, ainda que eu morra, ainda que Deus permita eu morra com esse câncer, não é o fim, porque a minha esperança não tá nesse mundo, tá no outro. Então eu vou ser ressuscitado e eu vou ser recompensado por causa das dores que eu passei por causa desse câncer. Então tá tudo bem, tá tudo certo, né? E é esse o entendimento do cristão. Eu vou falar agora uma historinha bem legal que eu ouvi, gente, pra gente pensar um pouquinho sobre isso, enquanto a gente vai ler o Provérbios 11, tá? Tem um rapaz que ele queria sair, ele queria largar Deus. Ele queria abandonar Deus. Ele estava cansado, falou, não quero mais obedecer a Deus, não quero mais servir a Deus, não quero mais fazer nada que Deus fala que eu tenho que fazer, quero ir pro mundo. Então o pastor foi e falou assim para ele, quais são os seus planos para o futuro? E o rapaz falou, meus planos para o futuro são de estudar, eu não estou conseguindo mais assimilar, né, o meu desempenho com Deus, porque eu quero estudar, eu quero fazer faculdade, né, e o meu plano é esse. Aí o pastor foi falar, tá, mas e depois? O que você quer? Ele, depois de estudar eu quero arrumar um bom emprego e ganhar bem. Ele, tá, mas e depois? Ele, depois eu quero casar, né, ele, tá, e depois? Né? Depois, né? Antes de casar, é claro, quero comprar uma casa boa para morar e tal, mas e depois? Quero casar. E depois de casar? Quero ter filhos. E depois de ter filhos? Eu quero continuar trabalhando para erguer um império, erguer, né, um patrimônio bom para deixar para os meus filhos. E o pastor fala, tá, mas e depois? Ele, depois eu vou me aposentar, né, pastor? Ele, tá, mas e depois? Ele, depois eu vou morrer, né? Todo mundo morre. Eu vou morrer um dia. Aí o pastor vai e fala pra ele, tá, mas e depois? E ele fala, como assim? Ele falou, depois da morte. Quais são seus planos? E ele fala, não sei. Não parei pra pensar nisso. Então o pastor fala mais uma vez, então quais são os seus planos para o futuro? Entende? E é isso que Paulo estava querendo falar com aquele povo. O que importa não são os planos que a gente tem para essa vida. O que importa são os planos que a gente tem para outra vida. A vida da eternidade. É esse que é o importante, né? Outro ponto importante que a gente vai falar hoje é sobre a riqueza, tá? Agora eu vou ler uma outra passagem também de Paulo, que diz assim, é a primeira carta, né, a Timóteo ali, a carta de Paulo para Timóteo, no capítulo 6, versículo 10, diz assim, porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. E é sobre isso que Salomão vai falar hoje. Não tem problema ser rico, não tem problema você buscar ter um patrimônio grande. Não tem problema. Desde que a riqueza venha junto com a justiça. Tem que ter esse equilíbrio entre riqueza e justiça. E dentro da justiça está a generosidade. A gente não pode reter o que não é devido reter. E é isso que a gente vai falar hoje, sobre a generosidade do cristão. O cristão tem que ser generoso. No versículo 1, então, a gente começa o livro de Provérbios, capítulo 11, e diz assim, o Senhor Deus abomina quem usa balanças desonestas, mas ele gosta de quem usa pesos justos.
Aqui era uma época que se vivia, né, de cereal, era agricultura, né? Não é igual hoje, né? Hoje a gente vê um avanço da tecnologia, tudo, né? Nessa época não tinha. Então as pessoas viviam do que nessa época? Elas viviam de agricultura. Então o que acontecia muito nessa época? Iam no mercado, por exemplo, a pessoa ia no mercado e a pessoa queria vender, por exemplo, eu tô no mercado com 1 quilo de farinha. E eu vou vender 1 quilo de farinha para um comerciante. Eu precisava do dinheiro, né, da moeda, então a troca pelo dinheiro é essa. Então eu chego lá no comerciante e falo, por quanto você compra meu 1 quilo de farinha? Aí o comerciante, naquela época, que ele costumava fazer? Ele tinha 2 balanças. Ele tinha uma balança que mostrava um peso a mais e ele tinha uma balança que mostrava um peso a menos. Não mostrava o peso real. Eram 2 balanças mentirosas. Então, por exemplo, eu chegava lá para vender 1 quilo de farinha para que ele comprasse meu 1 quilo de farinha. O que ele fazia? Ele pegava a balança do peso menor. Aí ele pesava naquela balança o meu 1 quilo de farinha e dava que era 900 gramas. Mas era 1 quilo de farinha. Só que ele adulterou a balança dele era falsa, era errada, era desonesta. Então ele não me pagava 1 quilo de farinha, ele me pagava 900 gramas de farinha. Aí outro exemplo, eu vou lá na banca dele e eu quero comprar 1 quilo de farinha. Aí na hora que eu vou comprar 1 quilo de farinha, ele pega a balança a maior. Aí ele põe 900 gramas de farinha, só que na balança aparece para mim que é 1 quilo. Mas eu não tô comprando 1 quilo, eu tô comprando 900 gramas. E ele sabe disso. Eu não sei, mas ele sabe. E Deus abomina quem faz isso. Deus detesta quem faz isso. Vou dar um exemplo nos dias de hoje. Quem quer ser espertinho. Você já ouviu aquela coisa, o mundo é dos espertos? Deus não se agrada disso, não. Que você quer tomar proveito em cima do outro, né? O mundo é dos espertinhos. Não, Deus não se agrada disso. Por exemplo, eu tô vendendo um quadro. Eu sei que esse quadro vale 100 reais. O justo é 100 reais. Chega uma pessoa na minha loja e ela tá sem preço lá, não tem o valor de 100 reais. Ela chega pra mim e fala, ai moça, esse quadro aqui é quanto? É 200 reais? E eu olho pra ela e vejo que ela pode pagar 200 reais. Mas o quadro vale 100. E eu sei disso. E eu falo pra ela, é 200 reais. E ela vai e paga 200 reais. E eu me encaixo nesse versículo primeiro. A mesma coisa né, por exemplo, eu vou comprar alguma coisa, né, e eu não pago um preço justo, eu pago um preço muito baixo. Eu prejudico o outro não tem consciência do que ele tá fazendo, né? Por exemplo, sei lá, deixa eu dar um exemplo. Vou dar um exemplo. Uma pessoa vem me vender um notebook. Quando ele vem me vender um notebook, é uma pessoa que ele é ignorante, ele não tem noção do que ele tá fazendo. Então ele acha que aquele notebook não vale nada. Mas eu sei que aquele notebook vale alguma coisa. Então, quando ele vem me vender um notebook, ele acha que não vale nada. E ele vai falar pra mim, você quer comprar esse notebook? Eu falei, eu quero. Aí, então, ele vai e dá um preço, eu dou um preço totalmente fora do real. E eu compro por um preço que não é justo. Só que ele não sabe, coitado, ele acha que é justo aquele preço. E não é. Deus detesta isso. Deus não abençoa esse tipo de negociação. Esse tipo de negociação, ela traz... Você acha que tá saindo no lucro. Você acha que você tá ganhando. Mas, na verdade, você tá perdendo. Isso vai ter consequências, né? Vai ter consequências espirituais, né? Pode ser que doenças venham, alguma coisa aconteça na sua família, algo aconteça, entendeu? E tem também consequências financeiras. Esse dinheiro não vai render. Porque Deus detesta isso, né? Esse tipo de coisa, né? Deus detesta quem faz isso. Então, a gente tem que ser justo, né? A gente não pode querer ser espertinho de pagar menos porque o outro é ignorante, né? O outro é ignorante, não sabe o valor, furar o olho da pessoa. A Duda tá falando que atualmente é conhecido como furar o olho da pessoa. Aí você, a pessoa é ignorante, a pessoa não sabe quanto vale aquilo.
né? Não tem nem ideia. A pessoa, eu nem sei quanto eu cobro. Cobra R$10, cobra R$5. A pessoa nem sabe, né? Então, não, eu não posso fazer isso. Como uma cristã, eu tenho que falar, olha, o valor que você está me cobrando está muito abaixo do mercado. Isso que você está me vendendo vale mais. Não é justo, né? É difícil ver alguém fazer isso, tá, gente? É difícil, né? Hoje em dia, você ver esse tipo de coisa é muito difícil. Mas essa questão. Hoje, a gente vive num mundo onde todo mundo quer ser espertinho. Onde todo mundo quer ganhar em cima do outro. Então, você quer se beneficiar à custa do outro. Você quer se beneficiar com o prejuízo do outro. É isso que está acontecendo. A realidade é essa, né? Ele está sendo prejudicado. Por quê? Porque ele está vendendo abaixo do que ele poderia ganhar. Ele poderia ganhar muito mais. E eu estou enganando ele. E aquilo não é justo. A Bíblia diz que a riqueza de Deus não traz sofrimento. Então, esse tipo de riqueza que a gente está falando aqui agora não é de Deus. Porque ele traz um tipo de sofrimento. Ainda que o outro não saiba, ele tá perdendo. É um sofrimento. Ele não tá sabendo, mas ele tá perdendo. Porque ele tinha o direito de ganhar mais, apesar de não saber, né? Ou ele tinha o direito de pagar menos, apesar de não saber. Há um prejuízo. Ele tá perdendo dinheiro que podia ter sobrado para ele, porque ele pagou mais do que devia, ou ele tá perdendo dinheiro que ele podia ter ganhado, porque ele podia ter vendido maior, né? Maior o valor. Então, esse tipo de riqueza não é de Deus, porque a riqueza de Deus não traz dores, não traz sofrimento e não traz prejuízos. Então, Deus não se agrada disso. Aí no versículo 2, Salomão diz: o orgulhoso vai ser logo humilhado, né? Então, se você tá se enchendo de orgulho, toma cuidado. Porque o orgulho antecede, né, a desonra, a humilhação. Se você tá se enchendo de orgulho, saiba que uma hora você vai ser humilhado. Mas aquele que é humilde está com a sabedoria, né? Mas com os humildes está a sabedoria, né? Os humildes são os inteligentes. Ser humilde não significa se humilhar, né? A gente não tem que se humilhar para ninguém, mas a gente não tem que se achar melhor do que ninguém. E o ser orgulhoso é isso, né? Você se acha melhor que o outro. Você, eu sou melhor, eu sou tal, né? Eu sou mais importante, né? Não. Se você começa a se achar melhor, mais importante, o tal, saiba que logo você vai ser humilhado para você ser colocado no seu lugar. Agora, se você é humilde, se você não se acha melhor do que ninguém, se você não se acha o tal, saiba que você é sábio, saiba que você é inteligente. Versículo 3. A Paz Francisco, versículo 3, diz assim: as pessoas direitas são guiadas pela honestidade. A perversidade dos falsos é a sua própria desgraça, né? Então, a pessoa que é honesta, a pessoa que é correta, ela é guiada pela própria honestidade dela, né? Então, ela nunca vai fazer nada de errado. Eu não vou... a pessoa, por exemplo... cobrou o valor errado para mim, eu sentei numa lanchonete, comi lá um lanche e ela cobrou errado, faltou R$10 na cobrança. Uma pessoa direita, uma pessoa honesta, uma pessoa correta vai ser guiada a falar o quê? Olha, tá faltando R$10 na cobrança, eu pedi mais 2 sucos, você não colocou. Então, a pessoa honesta, ela vai ser guiada pela honestidade dela. Ela vai fazer tudo correto, vai fazer tudo honesto. Ela não vai querer ser espertinha e prejudicar ninguém, trapacear ninguém, enganar ninguém, ganhar proveito em cima do prejuízo de alguém. Não. Ela vai agir de uma forma certa, né? Então, aqui diz, a perversidade dos falsos é a sua própria desgraça, né? Então, a maldade dos falsos é a própria desgraça deles. Aqueles que querem ser espertinhos e agem com falsidade, né? Então, a honestidade do correto, né? É quem guia ele por caminhos de paz. Ele vai ficar tranquilo, né? Não vai acontecer problemas para ele, né? Porque ele é honesto. Ele é correto, né? Não tem do que temer, né? Eu vou ter medo do quê? De fiscalização? Não, se eu ando certinho, eu tenho medo de fiscalização? Não, pode vir fiscalizar. Pode vir aqui olhar minha casa inteira que você não vai achar nada, né? Então, é nesse sentido, né? Quem é honesto é guiado por sua honestidade. Mas, quem é falso, né?
logo vai cair em desgraça, né? Quem é maldoso e age com falsidade vai cair em desgraça, vai ser pego, né? Versículo 4. Nenhum proveito terá riqueza no dia da ira, mas a justiça livrará da morte. No dia do julgamento, né? No dia que você for julgado, no dia que você tiver que responder, você não vai conseguir comprar a sua inocência com a sua riqueza. O mais rico que você seja, você não vai conseguir comprar. É isso que está dizendo aqui. No dia do julgamento, no dia da ira, a sua riqueza não vai ter nenhum proveito para você. Você não vai conseguir usar ela para comprar nada, para comprar a sua salvação, não vai. Mas a justiça livrará da morte, né? Então aqui, lembrando também, considerando o contexto apocalíptico, né? O contexto do juízo final, seria o quê? Né? No grande dia, quando Jesus voltar e for me julgar, ele voltar como juiz e me julgar, de nada adianta toda a riqueza que eu acumulei. Eu não vou conseguir comprar ele. Eu não vou conseguir comprar ele para ele julgar, dar um jeitinho lá na minha causa e julgar diferente para mim e eu ser salva, né? Não, de nada vai adiantar. Mas a minha justiça vai me livrar da morte. Eu ser honesta, eu ser correta, eu andar direitinho, eu não prejudicar ninguém. Isso é que vai me livrar da morte. Versículo 5. A justiça do íntegro torna a vida dele mais fácil, né? Então, a vida de quem é correto, gente, isso é real, é fato, gente, eu vejo isso. Tem uma pessoa que eu conheço que Jesus, ele é muito mentiroso. Ele mente muito, muito, gente, faz umas atrapalhadas, só se enrola. Ele vive se enrolando por causa das atrapalhadas dele, sabe? Ele mente tanto e ele sempre se enrola. Toda vez. A vida dele é muito complicada. Por quê? Porque ele é mentiroso. Porque ele é mau. Porque quem mente é mau. Tá causando prejuízo a alguém. A sua mentira tá prejudicando alguém. Tá causando dores em alguém. Então você é mau. Então isso, né, prejudica a sua vida. A vida, pode ver, a vida de gente assim, de gente má, de gente ruim, é complicada, não é fácil não, a vida de gente assim é osso. Mas a pessoa que é certinha, a pessoa que é honesta, que gosta de tudo direitinho, a pessoa que faz tudo correto, a vida dela é fácil. Porque, gente, ela não tem problema. Assim, problemas, é claro, surgem, mas não são problemas que ela arrumou. Agora, o mal, o mentiroso, o ímpio, ele mesmo procura problema para ele, né? Agora, o corretinho, o certinho, não. A vida dele é fácil, a vida dele é tranquila, né? Versículo 6, nada como você ter paz, né? E é isso. Graças a ser honesto te traz paz. Teve um tempo na minha vida, né? Antes de eu conhecer Deus, né? Antes de eu andar com Cristo como eu ando hoje, que eu era assim, gente. Eu mentia. Eu dava umas mentirinhas ali. Nossa, gente. Aí eu me enrolava na minha própria mentira. E eu ficava depois tão mal, tão triste. Minha vida ficava um inferno. Eu não tinha paz. Era horrível, horrível, horrível. E hoje, graças a Deus, eu tenho paz. Mas eu gosto de tudo certinho, tudo, né, no seu lugar, né? O que é certo, o que é meu, o que não é meu, não é meu, né? Então, você tem uma vida, você deita e dorme, né? Versículo 6 diz assim, a honestidade livra o homem correto, mas o desonesto é apanhado na armadilha da sua própria ganância, né? Então, mais uma vez, vale a pena você ser honesto, né? Vale a pena você ser correto, né? Sabe o que é uma coisa interessante aqui? Por exemplo, você trabalha em uma empresa, na área financeira, e você é honesta. Você é honesto e descobriram numa fiscalização, uma auditoria ali da empresa, que alguém está roubando algum valor. E você trabalha ali na área financeira da empresa. E descobriram que está tendo um desvio. Olha que legal. Aí, quando eles vão começar a investigar quem está desviando, eles falam, não, ela não faria isso não. Eu conheço a Bruna. Não, a Bruna ela é honesta demais para roubar. Não, ela não. É isso que está querendo dizer aqui no versículo 6. A honestidade livra o homem correto. Uau! Sabe aquela coisa de que inventam uma fofoca, inventam uma mentira, e a pessoa que ouve fala, eu tenho certeza que ela não falou isso. Não é dela falar isso. É isso, gente. É isso que Salomão está querendo dizer aqui. Vale a pena ser correto. Vale a pena ser honesto. Vale a pena. Versículo 7 diz assim, quando o homem mau morre, sua expectativa morre, e a esperança do seu poder perece.
Aqui foi o que eu disse, ele vai começar a falar aqui sobre a morte. Quando o homem mau morre, a esperança dele morre também, né? Por quê? Gente, a verdade é que o homem mau, ele não espera na morte dele, porque se ele tivesse esse entendimento de que há uma vida depois da morte, de que ele vai colher os frutos do que ele fez, ele não seria mau. Então, ele é mau porque ele entende que não tem nada, ele não vai pagar, entendeu? Por isso que ele é mau, né? Então, não tem problema. Então, aqui diz, quando o homem mau morre, a sua expectativa morre, a sua esperança morre, porque ele não tem esperança depois da morte. Foi o que a gente acabou de ler que Paulo falou, que não sejam ignorantes como os outros que não têm esperança na morte, que eles acham que a morte é o fim e eles ficam frustrados. Não, entendam que assim como Cristo ressuscitou, aqueles que dormem em Cristo também ressuscitarão. Então a morte não é o fim. E aqui ele não tá falando de espiritismo não, tá? De ficar voltando, né? Reencarnando, não é isso não. Aqui tá falando sobre só uma segunda vida, não são várias vidas. É sobre a segunda vida, né? A Bíblia diz que haverá a segunda morte. Mas aqueles que forem salvos não sofrerão a segunda morte. E a segunda morte é que é o fogo, né? Ali que vai ser um lago de fogo e enxofre. Então diz aqui, e a esperança do seu poder perece, né? Por quê? Né? A esperança do poder dos maus morre com ele. Por exemplo, sabe aquelas pessoas que a pessoa morreu, mas ela continua dando exemplo? E ela ainda é falada, né? Ela continua sendo exemplo para gerações e gerações, né? É passado o filme dela para inspirar as outras gerações, sabe isso? Não acontece isso com o ímpio. Não acontece isso com o mal, né? Então, o poder dele morre com ele. Mas o bom, o justo, ele acaba virando exemplo para outras gerações, sabe? Então, mesmo depois de morto, ele continua falando, você continua ouvindo, né? Você continua seguindo os exemplos dele. É isso que está falando aqui. Versículo 8. O justo é libertado da angústia e vem um ímpio para o seu lugar, né? Então, o justo é libertado de toda angústia. E é isso que vai acontecer. E quem é que vai vir para o lugar de angústia do justo? O ímpio. Quando que isso vai acontecer? No dia do juízo. Tá? Então não adianta a gente esperar isso para este mundo. Por quê? Porque Deus já nos avisou que neste mundo nós teríamos aflições. Então a gente tem que esperar o que para esse mundo? As aflições. Então, não é para este mundo que isso está sendo falado, mas sim para o dia do juízo. No dia do juízo, né? Olha só, o ímpio tomará o lugar que era para o justo. Porque a verdade é que a gente vai ver aqui nesse capítulo, que a verdade é que ninguém tinha direito a nada. Nem nós, nem quem está em Cristo não teria direito à salvação, né? Mas pela misericórdia de Deus nós fomos alcançados. Mas não é que a gente tem direito, não é que a gente é um direito nosso, não é que a gente mereceu. Não, a gente não mereceu, né? E é isso que ele vai falar aqui. Então, existia um lugar reservado pra gente. Existia. Mas pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, Deus não vai permitir que a gente vá para lá. Deus vai levar a gente para um lugar melhor, né? Para um lugar maravilhoso, pela graça dele, não é porque eu mereço, é pela graça dele, né? Por causa do que Cristo fez. Então aqui diz que no meu lugar, quem é que vai lá? O ímpio. Então o ímpio, ele vai pagar lá, né, lá no lago de fogo e enxofre, então tá reservado lá para ele. Ele vai sofrer as angústias que eu passei. Sabe uma coisa bem legal aqui que demonstra isso daqui? É o rico e Lázaro, né? Quando você estuda ali a parábola do rico e Lázaro, é isso que fala. O rico, ele viveu uma vida ótima na terra, né? Aí fala que ele era rico, que ele era rico e era injusto, né? Era rico e era ímpio, né? Desonesto. E ele vivia super bem, gente. Não tinha doença, não tinha nada. Vivia feliz da vida. Tinha saúde à torta e à direita para fazer as coisas dele, né? O andar torto dele, né? Enquanto que Lázaro, né? Ele sofreu muito. Sofreu muito, muito, muito. Ele não tinha uma vida boa. Não é uma vida que alguém gostaria de ter. Era a vida dele. Mas, depois, os dois morreram. E então Lázaro estava feliz da vida. E ele já nem lembrava mais das dores dele. E feliz da vida. Enquanto isso, o rico estava sendo atormentado.
e não estava aguentando mais ficar ali. Ele não aguentou aquele tormento nem por alguns minutos. Então logo ele falou, ai, me tira daqui. Ele viu ali uma cena, apareceu Abraão e apareceu ali também Lázaro. E ele falou assim, ai, pai Abraão, me leva para aí, eu quero ir para aí. E ela falou, não pode. Sua vez já foi, né? Amém, Danilo. Sua vez já foi. Já passou o tempo. Passou o prazo de validade. Perdeu a promoção. Sabe aquela coisa? Você passa hoje por uma loja, já aconteceu isso comigo, que raiva, né? Você passa assim na loja e fala, nossa, que lindo, eu vou juntar dinheiro e eu venho e compro. Quando você junta dinheiro, você volta e não tem mais. É isso. Foi o que aconteceu com o rico. Aí o rico depois quer ir pro céu. Ele se arrependeu, mas ele já tá lá no lago de fogo e enxofre, né? É fácil você se arrepender já dentro do lago de fogo e enxofre. E ele tá arrependido ali. Ele fala, pai Abraão, me deixa ir por aí, eu tô arrependido. E Abraão fala, tarde demais. Teu lugar é aí agora. E é isso que está dizendo aqui no versículo 8. O justo é libertado da angústia. Nós seremos libertados da nossa angústia. Agora não. A Bíblia diz que nós teremos aflições nesse mundo. Tenham bom ânimo, porque Jesus já venceu esse mundo e nós também venceremos nele. Então, a gente vai ser libertado dessa angústia agora? Não. Pode ser que eu morra em angústia. Gente, vocês acham que os mártires cristãos morreram sem angústia? Ser crucificado de cabeça para baixo? Ser cortado ao meio? Ser cerrado assim? Você acha que isso não é angústia? Eles viveram a angústia até o último minuto da vida deles. Jesus não está falando que nós seremos libertados da angústia agora. Jesus está dizendo que nós seremos libertados da angústia na outra vida. Se permanecermos na fé, se continuarmos crendo, se continuarmos obedientes, né? Porque Tiago diz isso, crer até Satanás crer. O que nos torna diferentes de Satanás é a obediência, não é crer. Porque Satanás crê em Deus, Satanás crê. Os demônios também. Por isso que eles estão com pressa. Eles creem. Satanás sabe que já perdeu. Mas a diferença do crente não é crer, é obedecer. Satanás não obedece. E é isso, haverá um dia em que nós seremos libertados da nossa angústia. E essa angústia que hoje nós passamos, gente, os ímpios passarão, mas não é nem perto, é muito maior, viu? Porque a Bíblia diz que nós seremos recompensados das nossas dores. Assim como nós seremos recompensados, eles também terão uma medida de justiça para o pecado deles. Então, eles não vai ser legal, não. A situação deles não vai ser boa, não, também. Versículo 9 diz assim: o injusto com a boca destrói o seu próximo, mas os justos se libertam pelo conhecimento. Uau! Diz assim: o injusto com a boca destrói o seu próximo. É verdade. É tão triste, né? O ímpio, com o que ele fala, ele mata pessoas. Ele arruína vidas, né? Ele destrói casamentos com a boca dele, com a maldade que há na boca dele, né? É muito triste. E ele está dizendo aqui: o injusto com a boca destrói o seu próximo. E aqui diz, mas os justos se libertam pelo conhecimento. Enquanto que o ímpio, com a boca dele, ele destrói, ele não diz nada que vá fazer o outro crescer. Ele só diz coisa que vai destruir o outro. Enquanto isso, o justo, ele é liberto pelo conhecimento. Não está dizendo que ele liberta. Está dizendo que ele é liberto pelo conhecimento. Sabe o que está querendo dizer aqui? Ainda que um injusto fale alguma coisa sobre o justo, não vai destruir o justo. Porque ele é liberto pelo conhecimento que ele tem. Se vierem aqui me falar alguma coisa, não vai me destruir. Eu posso ficar chateada, é claro, eu sou humana, posso até chorar um pouquinho, mas eu não vou ser destruída por causa do conhecimento que eu tenho. Um exemplo muito claro disso
Existe um caso, né, que houve aqui no Brasil, uma fofoca que foi espalhada sobre uma menina e um cara. E espalhou uma fofoca e essa menina ela já sofria, né, de depressão, já tinha alguns problemas. E ela pedia para aquela fofoca parar. Ela falava: para, gente, é mentira, eu não fiz isso, eu não fiz isso. E a fofoca. Então ela foi e se matou. É isso que está dizendo aqui. A boca do injusto que inventou isso destruiu essa menina. E ela não foi liberta porque ela não tinha o conhecimento. Porque o justo, ele é liberto pelo conhecimento que ele tem. Ele não vai ser destruído pela boca do ímpio, pela mentira do ímpio, ele não será destruído. Então, no versículo 10, diz assim: no bem dos justos, as cidades se alegram muito, e quando os perversos perecem, há alegria. Aqui está dizendo que quando um justo é bem sucedido, as pessoas ficam alegres. As pessoas festejam. Quando uma pessoa do bem consegue algo, você fica feliz. É isso que está querendo dizer. A pessoa do bem conseguiu alguma coisa, foi bem sucedida, as pessoas ficam felizes. Mas diz que quando um homem ruim morre, as pessoas ficam alegres. Sabe um exemplo muito claro disso? Hitler. Na história, se você for pesquisar, diz que quando Hitler se matou, né? Quando o povo soube que Hitler se matou, gente, diz na história que fizeram festa. Diz que ficou todo mundo festejando, pulando de alegria, porque Hitler havia morrido. Entendeu? E é isso que está dizendo aqui. Quando um homem mau morre, é alegria. Agora, quando um homem bom consegue algo, é bem sucedido, é alegria também. Versículo 11. Pela bênção dos homens de bem as cidades se exaltam, mas pela boca dos perversos é derrubado. Gente, olha o poder da boca. A nossa boca tem um poder muito grande, a gente já falou isso numa aula, né? A nossa boca tem um poder muito grande. Tem o poder de trazer vida ou de trazer morte. O poder da nossa boca. Na nossa boca está o poder da bênção e o poder da maldição. A gente já falou sobre isso quando a gente falou sobre pais, né? Os pais têm que ter muito cuidado quando falam dos filhos. Os pais têm uma autoridade espiritual sobre os filhos. Então, sabe aquela mãe, aquele pai que fala: você nunca vai dar em nada. Você está profetizando isso espiritualmente para o seu filho. Toma cuidado. Você é um burro mesmo, você nunca aprende nada. Toma cuidado com o que você fala do seu filho e para o seu filho. Até longe dele também, mas o que você solta, porque a palavra, ela é poderosa, né? Eu já lembrei agora de um negócio, falar a palavra tem poder, né? É isso mesmo, a palavra tem poder, toma cuidado. E é isso que está dizendo aqui. Pela boca do justo, pela boca de um homem de bem, uma cidade, ela é bem vista, ela é exaltada. Por quê? Porque o justo, o homem de bem, vai falar bem da cidade. Então ele vai criar uma fama boa para a cidade. Ele está dizendo: pela boca do justo, uma cidade ganha uma fama boa. Pela boca do justo. Mas pela boca do ímpio, uma cidade cai em desgraça. Uma cidade inteira. Uau! Vocês estão tendo ideia aqui? Pela boca de um justo, uma cidade inteira cai em boa fama, vai em exaltação. Pela boca de um ímpio, uma cidade inteira é arruinada. Um exemplo muito claro disso, né? É assim, o poder da bênção, né? A bênção vai seguindo a pessoa, né? O justo, né? A Bíblia diz que o justo santifica a sua casa, o justo abençoa a sua casa. Quer um exemplo disso, gente? O exemplo disso é, por exemplo, Ló. Enquanto Ló andava com Abraão, Ló foi abençoado. Por quê? Por causa de Ló? Não, por causa de Abraão. A bênção de Abraão ia para Ló. Quer um exemplo ainda melhor? José. Quando José estava na casa de Potifar, a Bíblia diz que Potifar começou a aumentar o patrimônio de Potifar por causa de José. Até o patrimônio do egípcio começou a aumentar por causa de José.
E é isso. O justo, né? Ele tem poder de abençoar. O justo, ele traz bênção. Enquanto que o ímpio, o mal, traz maldição. Cuidado com quem você anda, né? Cuidado com as companhias que você busca. Igual Ló andava com Abraão e Ló foi abençoado. Então Ló decidiu ir para Sodoma. Então toma cuidado com o que você anda. Versículo 12 diz assim: aquele que não tem entendimento despreza o seu próximo, mas o homem bom entendedor se mantém calado. Tá dizendo aqui, aquele que é tolo, aquele que é ignorante, despreza o seu próximo. Por quê? Porque, poxa, eu tô desprezando alguém que é igual a mim. Eu sou pó, ele é pó. Eu tô desprezando ele por quê? Porque eu tenho um carro? Porque eu tenho um salário melhor? Porque eu tenho uma casa melhor? Porque eu tenho um emprego melhor? Amanhã eu posso perder tudo isso. E é essa questão, é um tolo, né? Quem despreza o próximo é um tolo. Você tem a mesma substância que ele. Ele foi feito de pó, você é feito de pó. O que te segura na situação que você está hoje? Né? O que te garante que não aconteça com você também aquilo? Você não sabe. Ah, eu vou desprezar um morador de rua. Você não sabe. Existem pessoas, né, que tinham tudo, perderam tudo e vivem na rua hoje. Não, é tolo, é ignorante. Quem despreza o próximo é ignorante. E aqui diz, mas o bom entendedor se mantém calado. Aí a gente fala, mas quem tem a ver isso com desprezar, né? Tá querendo dizer o que aqui? Quer dizer que uma pessoa que tem entendimento, uma pessoa que entende isso, nós somos iguais. Peraí, não vou desprezar ninguém. Eu sou feita da mesma substância, não vou desprezar ele. Quem tem esse entendimento fica calado. Ou seja, quem tem esse entendimento não prejudica ninguém. Quem tem esse entendimento não vai falar nada para prejudicar ninguém. Vai ficar quieto. Não vou desprezar ninguém, não vou falar nada para magoar ele, desprezar ele, não. Porque eu tenho esse entendimento. Ele é como eu, não há diferença. Versículo 13. O mexeriqueiro revela o segredo, mas o fiel de espírito o mantém oculto, né? Que triste. Oh, meu Deus, que coisa triste. Você vai contar o segredo para alguém, a pessoa vai sair contando o seu segredo, né? A gente tem que ter muito cuidado com quem a gente revela o nosso segredo, viu? E aqui diz, o mexeriqueiro, ele revela o segredo, né? O mexeriqueiro não se aguenta. E como que eu sei, né, que a pessoa é mexeriqueira? A pessoa, você vê, a pessoa não se aguenta, sai falando pra todo mundo. Se a pessoa chegou pra mim e veio falar mal de alguém, eu já sei que ela é um mexeriqueiro. Eu vou contar pra ela minha intimidade, minhas coisas, pra quê? Porque assim como ela falou do outro, ela vai falar de mim. Se ela fez com um, faz com todos, não é? Eu não sou diferente. É assim que funciona. Então aqui diz, mas o fiel de espírito o mantém em oculto, né? Mas quem é fiel mesmo, não é de boca, né? De boca para fora, mas é fiel de espírito mesmo, oculta o segredo, não conta para ninguém. A pessoa vai e falou para você, né? Eu vou te contar um segredo, eu não tô me sentindo bem. Tem gente que precisa desabafar, né? Então a pessoa fala assim, eu preciso te contar um segredo, não conta para ninguém, né? Quem é fiel de espírito fica quieto. Vai manter quieto o segredo, não vai ficar falando. Vai ficar espalhando o segredo do outro, por quê? Coisa feia, né? Versículo 14. Quando não há conselhos sábios, o povo cai. Mas na abundância de bons conselhos consiste o livramento. Engraçado, né? Porque o povo diz, né? Se conselho fosse bom, todo mundo vendia, né? O povo fica dizendo isso, né? Quando você vai falar para alguém, dar um conselho, alguma coisa, a pessoa fala, se o conselho fosse bom, todo mundo vendia, não dava de graça, né? Quando a pessoa fala isso, a pessoa já tá querendo fazer alguma coisa errada, né? Pra tá falando isso daí, né? Mas aqui tá dizendo o quê? Quando há muitos conselhos, há o livramento. Quando há muitos conselhos bons, né? Há o livramento. Né? Por exemplo, sei lá, eu tô querendo abrir uma empresa. Eu vou falar, eu tô querendo abrir uma livraria.
né? Eu falo assim para alguém, eu tô doida para abrir uma livraria. Aí chega para mim 4 pessoas que já tiveram livraria ou já tiveram outro comércio, alguma coisa, né? Ali trabalham ali na área onde eu vou abrir e elas falam para mim, olha, não é um bom negócio, não vai vender, você vai falir, né? Poxa, eu tenho que escutar isso. É isso que Salomão tá falando. Eu tenho que escutar, né? Isso é bom, eu tenho que escutar. É um livramento, né? Se eu escutar, se eu tiver sabedoria e escutar aquilo, eu vou ter um livramento. Que livramento? De não falir. Aí eu vou abrir ali a empresa e vai falir, né? Então, se eu começo a escutar os conselhos bons, eu sou livrada. Eu sou livrada o quê? De passar dores, de passar sofrimento, de fazer escolhas erradas. Então, eu tenho que escutar os bons conselhos. E aqui diz, quando não há conselhos sábios, o povo cai, né? Então, se não há, às vezes há muitos conselhos, realmente. Às vezes tem um monte de conselho vindo, mas é tudo ruim. Não tem nenhum conselho bom. Quando há muitos conselhos, mas conselhos ruins, ou não há conselho nenhum, o povo cai. Então, é necessário ter bons conselhos e você tem que ouvir esses bons conselhos, né? Porque senão é cego guiando cego. E vai cair todo mundo no abismo, né? É assim que funciona. Versículo 15, então, diz, de certo sofrerá severamente aquele que fica por fiador do estranho, mas o que evita a fiança estará seguro. Gente, tá falando de novo sobre fiador. A gente lembra, né, que no início do livro de Provérbios, uma das primeiras coisas que Salomão fala, não seja fiador de ninguém, né? Não dá boa, não dá bem, não seja. E agora ele tá falando de novo. Se você é fiador de um estranho, né? Não é nem da família, né? Às vezes, assim, se a gente quer ser fiador de alguém, a gente tem que estar disposto a pagar a dívida pela pessoa, né? Quando você se dispõe a ser fiador, você tem que estar pensando, não, eu aceito pagar no lugar dele, se ele não pagar. É esse o pensamento que tem que ter. Agora você vai ser fiador de um estranho. Você vai aceitar pagar a dívida de um estranho? É isso que ele tá falando. E ele tá dizendo que, ó, se você aceita ser fiador de um estranho, pode ter certeza que você vai se dar mal. É um estranho. O estranho não vai ter dó de você. O estranho vai embora e vai deixar para você pagar. Então, não seja fiador de um estranho, né? Não faça isso. Versículo 16 diz assim: a mulher graciosa guarda a honra, assim como os violentos guardam as riquezas. O que é uma mulher graciosa que está sendo dito? É uma mulher elegante, uma mulher preciosa, né? Então, a mulher preciosa, ela guarda a honra dela. Como que ela guarda a honra dela? Como os violentos guardam um tesouro. Imagina a cena, né? Vários homens violentos, né? Ou algum homem violento guardando um tesouro. Como que ele vai guardar esse tesouro, gente? É um homem violento. Ele vai guardar com toda a força, ele vai lutar até o último segundo para manter aquele tesouro ali guardado, entende? E assim é uma mulher preciosa. Ela guarda a honra dela. Ela guarda a honra dela com todas as forças, né? Ela não cede facilmente, ela guarda como um guerreiro a honra dela. Então no versículo 17 diz: o homem bom cuida bem de si mesmo, mas o homem cruel atormenta o seu próprio corpo, né? Então, o homem bom, né, ele cuida dos outros, a gente já viu isso. Mas além de cuidar dos outros, ele também cuida dele mesmo, né? Não é um hipócrita que sai ajudando os outros e depois ele não cuida de si mesmo, né? É um mentiroso, né? Não, ele cuida de si mesmo também. Isso é um homem bom, ele cuida dos outros e também cuida dele. Mas o homem cruel, ele atormenta a si mesmo. Ele prejudica a si próprio. O homem cruel, ele mesmo causa dores nele. Ele mesmo faz o coração dele bater mais forte. Sabe, eu já vi gente assim, né? Eu conheço pessoas que são tão mentirosas, arrumam vários problemas, aí depois não consegue dormir, tem que tomar um monte de remédio para dormir, para ficar dopado, porque tá cheio de problema. Porque mentiu, porque foi caçar confusão, foi adulterar, foi não sei o que, sabe? E é isso. É isso que tá dizendo aqui. O homem mau, o homem cruel, atormenta o seu próprio corpo. Ele mesmo busca o próprio prejuízo. Ele mesmo busca, tem insônia, não conseguir dormir, ficar nervoso, ficar estressado, ter um infarto. É ele mesmo. Versículo 18 diz: o ímpio faz obra falsa, mas para o que semeia justiça haverá galardão fiel. Uau, tá dizendo aqui. Tudo que o ímpio faz é falso. Toda a obra dele é falsa. Mas
tudo que o justo faz, tudo que ele semeia, ele vai ser recompensado. Dá um exemplo aqui. Por exemplo, a pessoa é ímpia e a pessoa vai falar, com o meu dinheiro da corrupção, eu vou abrir um hospital. Pessoa super corrupta, né? Abre o hospital, entrega a cesta básica. Eu conheço pessoas assim. Tem uma pessoa que eu conheci, na verdade. Ela adulterava. Ela traía o marido dela. Aí, todo final de ano, ela fazia um recolhimento lá de brinquedos e entregava para crianças. É isso que está dizendo aqui. O ímpio faz obra falsa. A obra dessa pessoa é falsa, não vai dar em nada, ele não tem uma recompensa boa. Ele não vai ser recompensado porque ele abriu um hospital. Ele não vai ser recompensado. Teve uma vez uma pessoa me perguntou, né? Falou assim, pode dar o dízimo da prostituição? Obra falsa. Pelo amor de Deus. A pessoa acha que vai receber o quê? A obra é falsa, não vai receber nada. Não tem recompensa nenhuma pra você. Tem gente, eu já vi isso, né? Às vezes a pessoa fala, eu vou equilibrar, né? Como eu sou muito mal, né? Como eu faço muita maldade, então eu vou ali ajudar, né? Os órfãos. Eu vou ajudar os oprimidos. Aí equilibra, né? Equilibra nada. Isso tá dizendo aqui, não vai equilibrar nunca. Não existe equilíbrio. É obra falsa. Você não vai ser recompensado. Mas o justo, tudo que ele fizer, ele será recompensado. O presente dele vai ser grande. Uau! Então aqui no versículo 19 diz, assim como a justiça leva para a vida, assim também aquele que segue o mal é levado para a sua própria morte, né? Quem for direito, quem andar corretamente vai viver. Você quer viver? Ande corretamente, seja honesto, né? Agora, se você quer ficar insistindo em fazer o mal, saiba que você vai morrer. E eu não tô falando da primeira morte, porque a primeira morte todo mundo vai ter. Tô falando da segunda morte. Você vai ter. Lá no lago de fogo e enxofre. Você vai ter. Se você insistir em fazer o mal. Versículo 20. O Senhor abomina quem tem o coração perverso, mas ele se agrada dos que caminham com sinceridade, né? Então Deus se agrada das pessoas corretas, seja honesto. Você vê o quanto nesse capítulo Salomão está falando que vale a pena ser honesto, vale a pena ser correto, né? Vale a pena falar a verdade, né? É nesse sentido. Versículo 21. Ainda que os ímpios se unam, juntem as mãos, ainda assim eles não ficarão impunes, eles serão punidos. Mas as sementes dos justos será liberada. Tem uma outra passagem da Bíblia que diz isso mesmo, que diz que ainda que eles se reúnam, criem um grande exército, fiquem unidos, não há nada que livre eles do castigo que é reservado para eles. Nada. E é isso que está dizendo aqui. Eles podem juntar as mãos, se unir, criar um exército, eles podem fazer o que for. Não há nada que livre eles do castigo que é reservado para eles. Mas quanto ao justo, ele será liberado. Você vê aqui mais uma observação importante? Aqui não diz que o justo, né, vai ser inocente. Diz que o justo vai ser liberado. Diz que o justo vai ser liberado. Foi o que eu disse alguns versículos acima, né? A Bíblia diz, né? Não é que a gente... Eu vou pôr, Rosângela, você quer tentar pôr no mudo? Eu ponho aqui, eu consegui desativar aqui. A Bíblia diz, né? Que, na verdade... não é que é merecimento nosso, né? Não é que a gente merece não ser castigado, não é que a gente merece, né, não ter punição. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que, na verdade, havia um caminho, a gente acabou de ver, né? Havia um espaço reservado pra gente, né? Lá no lago de fogo e de enxofre, havia um lugar reservado para nós, para todos nós. Havia um lugar reservado. Mas Deus, pela sua misericórdia, pela sua graça, por sua infinita bondade, nos permitiu uma escolha de não ir para lá. E essa única forma de não ir para lá é escolhendo Jesus e obedecendo a Ele, né? E a única forma. E isso faz com que eu mereça? Não. Isso faz com que eu seja liberada do castigo. Eu ainda não mereço, né? Não há nada que eu faça que vá fazer com que eu mereça. É pela graça, é porque Ele me presenteou dessa forma, né? Eu já falei sobre a diferença entre a misericórdia e a graça, né?
Misericórdia a graça é aquilo que eu não mereço e recebo. Eu não merecia e recebi. E a misericórdia é o que eu mereço, mas eu não recebo. Então a graça eu não merecia. Eu nunca vou merecer. E é essa a questão, eu não mereço. Então eu sou liberada do castigo. Então no versículo 22, gente, diz assim: a beleza, a gente observa, né, desde o capítulo 10, Salomão vem vindo com um monte de conselhos soltos, tá, gente? Então a gente vê realmente, ele fala uma coisa, depois vai indo para outra, tá? É bem aleatório. São vários conselhos soltos, mas muito importantes. No versículo 22, ele dá mais um conselho. Ele falou o seguinte: olha, a beleza na mulher que não tem juízo é como uma joia de ouro no nariz de um porco, né? Você colocaria uma joia de ouro, um brinco de ouro no nariz de um porco? Não. É gastar com o que não vale, né? Eu vou gastar ouro com o que não vale a pena, né? Não. Então eu não vou fazer isso. E assim é uma mulher bonita sem juízo. Uma mulher bonita sem juízo não vale a pena. A gente lembra que aqui Salomão está falando com um filho, né? Ele está falando com o filho dele. Criando o filho dele para ser um bom rei, para ser um bom homem. Então ele tá falando pro filho dele o quê? Não se iluda porque a mulher é bonita. Não acho que porque a mulher é bonita ela vale a pena. Porque, na verdade, se você gastar seu tempo com uma mulher bonita que não tem juízo, é como se você estivesse pegando ouro e colocando no porco. Você está gastando algo precioso com algo que não vale a pena, que não vale aquilo, né? E é nesse sentido. A beleza na mulher sem juízo é como uma joia de ouro no focinho de um porco. Versículo 23. O desejo dos justos é tão somente para o bem, mas a esperança dos ímpios é para criar confusão. Então, o que o justo deseja, né? Várias coisas. Mas tudo que ele deseja é bom. O justo nunca vai desejar nada que é ruim. Tudo que ele desejar, tudo que ele ansiar, tudo que ele espera é bom. Mas o ímpio, tudo que ele espera é confusão. Tudo que ele espera é fúria, é raiva, é ira, é coisa ruim. Versículo 24. Há quem dá generosamente e tem cada vez mais. E há quem retém mais do que é justo e empobrece. Tá vendo aqui que há uma retenção que é justa. Foi o que eu falei no início da aula de hoje. Há uma retenção que é justa. Você pode reter um limite que é justo. É isso que a Bíblia diz. No início da aula eu falei sobre isso, né? Houve um tempo na história da igreja que eles entendiam que você tinha que doar tudo que você tem. E você tinha que sair pobre, né? Tinha que andar na rua sem ter nenhum calçado, nada, né? Tinha que sair vivendo de doações. E então eles vendiam tudo, né? Esses santos, né? Não sei se Santo Agostinho mas esses santos assim faziam muito isso. E saía virar monge, andar na rua sem nada, né? Vendia tudo, era rico, vendia tudo que tinha. Vendia casa, vendia tudo. E a Bíblia não diz isso. A Bíblia não diz que eu tenho que ser generosa ao ponto de vender tudo que eu tenho e eu ir para morar na rua. Não, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que há um limite que é razoável reter. Há um valor que é razoável eu guardar para mim. É plenamente possível, por exemplo, alguém passar na rua e pedir um valor, alguma coisa, e eu estar com um valor que é razoável eu reter para mim. É isso que a Bíblia diz. Eu não tenho que dar tudo que eu tenho. Mas aqui há uma informação muito importante também. Se você retém além do que é justo você reter, aí você empobrece. Deus não se agrada disso. Há um valor que você pode reter. Mas se você retém além do que você pode reter, Deus não se agrada disso. E você se empobrece. Mas aquele que dá generosamente, dá até dessa parte que era dele reter, esse enriquece cada vez mais. Uau, que lindo, né? E a gente lembra, né, que a gente viu isso nos Salmos de Davi. Davi fala sobre isso. O cristão, ele é generoso. Ele é. O cristão, ele é generoso. E ele não é generoso de vez em quando, Davi diz.
Ele é generoso sempre. Então, o cristão, ele sempre tem o desejo, a vontade de ajudar. Sempre. Não é de vez em quando. É sempre. Sempre que dá, ele faz. A gente lembra que Salomão diz, né? Se vier à porta alguém e te pedir ajuda, se você encontrar alguém e te pedir ajuda e você puder ajudar, não recuse. Que Deus não se agrada disso. E é a mesma coisa que está falando aqui. Aquele que dá generosamente, aquele que dá até do que ele podia reter para ele, esse enriquece. Por exemplo, eu tenho um arroz em casa, veio me pedir um arroz, eu divido. Fica metade do arroz para mim, metade do arroz para ela. Toma, vamos dividir. Isso é dar generosamente. E a Bíblia diz que quem dá generosamente enriquece. Tem cada vez mais, né? Não é enriquece, né? Aqui diz tem cada vez mais. Não vai faltar. Tem cada vez mais. Quem dá generosamente. Me lembrei agora de uma passagem que tem, né? E o profeta Elias, né? Ele vai para uma casa de uma viúva. E era muito difícil a vida de uma viúva naquela época, hein? E ele vai para casa de uma viúva e a viúva tinha um filho. E ela não tinha um marido para ajudar ela, nada, né? Era só ela e o filho. Você lembra como que a viúva vivia nessa época, né? Você lembra de Ruth e Noemi, né? Ela vivia das doações. E essa viúva, ela estava passando necessidade na casa dela. Ela só tinha um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Esse pouquinho de farinha, esse pouquinho de azeite só dava para uma porção de bolo, de pão. E o profeta Elias chega lá e fala para ela, olha, faz para mim um pão, faz para mim um bolo. E ela fala, nossa, mas o único que eu tenho é para mim e para o meu filho. E ele diz, se você fizer para mim, pode ter certeza que nada vai lhe faltar. E ela creu. E ela deu tudo que ela tinha e ela fez para ele. E quando ela ia enchendo, a Bíblia diz que quando ela ia enchendo, né, mais dava, mais multiplicava, né? Ela enchendo o pote ali de farinha, tudo de azeite, ia dando cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. E só parou de encher porque acabou as vasilhas. Se ela tivesse mais vasilha, ia encher mais ainda, gente. Você imagina, ela pediu vasilha para as vizinhas. Se tivesse arrumado mais vasilha ainda, tinha enchido mais. E aí está dizendo aqui, quem dá generosamente tem cada vez mais. Né? Onde come dois, come três, né? Essa coisa, né? Você tem, você divide o que você tem. É isso. Mas também, né, a Bíblia diz que há um valor, há uma porcentagem que você pode reter. É justo. Você não vai ser cobrado por reter. Isso que a Bíblia diz, né? Deus não vai te punir porque você está retendo o que é justo você reter. Mas se você reter além desse valor, Deus vai cobrar sim. E o dinheiro não vai render. Então, às vezes, a pessoa é tão muquirana, né? Ela quer reter além, né? Ela pode ajudar e não ajuda. E aquele dinheiro não vai render. Né? Você vai ter sempre o dinheiro apertado, as contas apertadas, vai ser sempre assim. No versículo 25, então, diz, né? Eu ia falar mais alguma coisa do versículo 24, deixa eu ver se eu lembro. Não lembro. Versículo 25 diz assim, a alma generosa prosperará e aquele que ajuda também será ajudado. Que lindo, né? Aquele que for generoso vai prosperar. Dá sem dó. Você vai prosperar. Nada vai lhe faltar. Nada. Olha, gente, eu teve um tempo na minha vida, né, que eu não estava conseguindo, né, separar um valor assim para generosidade, assim, para ajudar, né? Então, depois de um determinado tempo na minha vida, eu comecei a separar. Toda vez eu separava, né? Eu separo o valor do dízimo e dou aqui nessa obra que eu faço. E esse valor do dízimo eu separo para generosidade. Então, esse valor do dízimo eu separo numa conta e eu ajudo pessoas, né? Além da ação social que eu faço todo mês, tem esse dízimo que é o meu e eu ajudo pessoas, né? Então, eu comecei a separar. Toda vez, tudo que eu recebo, meu marido recebe, eu já pego 10% e já coloco nessa conta. E esse valor é reservado para ajudar pessoas. Eu tô na rua, igual esses dias eu fui pro hospital. No hospital eu encontrei um rapaz na rua, ele falou, eu tô com muita fome. E aí eu entrei no hospital e dei o cartão pro meu esposo e meu esposo pagou. Lá, ele foi lá, sentou, comeu, o rapaz comeu, tomou suco, a gente pagou tudo lá para ele, sabe? E é desse valor. E, gente, eu comecei a fazer isso faz algum tempo. E eu te falo,
nada mudou com relação a valores. Eu e meu esposo, a gente continua recebendo o mesmo valor que a gente recebia antes. Só que o valor tem rendido, você acredita? Desde que eu comecei a fazer isso, as contas têm rendido. Tem rendido. Às vezes eu fico até impressionada com meu esposo. Às vezes eu até falo, nossa, vai dar até pra comprar uma pizza. E do nada, rende. Mas desde que eu comecei a fazer isso. E é um dinheiro que tá lá reservado. Eu não uso pra mim. É pra ajudar pessoas. E eu comecei a ter isso no meu coração e faço isso. Além da obra social. Tem uma obra social. Amém, Jussara. Tem uma obra social que eu faço aqui, né? Que pessoas me dão valores, né? Contribuem para essa obra. E esse valor eu também reservo. Mas aí esse valor é separado, né? Eu separo e faço um outro trabalho, né? Igual agora a gente vai entregar marmitex para moradores de rua. Mas fora esse valor que as pessoas me dão, tem o meu, que é esse dízimo, que eu ajudo. Eu tô na rua. Teve uma vez que eu tava na rua também, eu vi uma mulher na rua, ela tava com uma placa pedindo comida. Na hora, meu marido até passou por ela, meu coração falou, volta e fala com ela. Eu voltei. Quando eu voltei, gente, eu senti no meu coração que era pra ajudar aquela mulher. Aí eu fui pro mercado com meu esposo, com esse valor, eu fiz uma compra pra ela. Aí, quando eu voltei, ela caiu no chão e começou a chorar. Ela caiu, começou a chorar, falou que o marido dela tinha morrido, tudo. Eu senti no meu coração, sabe? E, gente, Deus tem abençoado, sabe? Eu vou dar uma sugestão. Procura ajudar uma pessoa, pelo menos uma pessoa no mês, sabe? Vai lá e paga uma comida pra ela. Paga uma coxinha. Não dá pra você pagar um almoço? Paga uma coxinha, sabe? Você vai ver como você vai se sentir bem, né? É tão bom, sabe? Você ajudar o outro. Nossa, gente, eu me sinto muito bem, sabe? Ver aquele olhar, sabe? Da pessoa, sabe? Você ganha muito mais, né? Quanto mais você dá, mais você recebe. É nesse sentido. E vocês vão ver isso, sabe? Pega, assim, pelo menos uma vez por mês, sai e paga. Assim, vai na rua, vê uma pessoa em condições de rua e entrega um marmitex pra ela. Você vai ver. Uau! Muda a sua vida, gente. Sério. E desde que eu tenho feito isso, realmente tem prosperado, sabe? Eu e minha esposa, a gente tá vivendo bem. Eu contei na aula de ontem, né? Já teve um tempo difícil na minha vida, eu e meu esposo, aqui, que a gente... Eu estava fazendo coisa de farinha com água, porque eu tinha fome e não tinha o que comer em casa, né? E eu recebia cesta básica, as pessoas vinham me doar, eu recebia doações. Eu vivia de doações, estava bem difícil a situação. E hoje, graças a Deus, eu ajudo, gente. E assim, eu falo, meu esposo arrumou emprego, arrumou, mas assim, não mudou tanta coisa assim, sabe? E é isso, Deus tem feito prosperar. Gente, Deus tem feito. Às vezes eu fico olhando assim, eu tenho certeza que o valor acabou do mês. Aí depois eu entro na conta lá pra ver, tem 30 reais lá. Eu falo, nossa, mas tinha 30 reais, eu nem lembrava. Aí eu fui ver, gente, tinha lá 30 reais, sabe? E eu nem lembrava. E é assim, gente, Deus prospera, Deus prospera. Então, aquele que dá generosamente, né, tem cada vez mais. Dá sem dó, sabe? Você tem cada vez mais. Realmente, eu vivo isso na minha vida hoje, sabe? E desde que eu comecei a fazer isso, sabe? Nada tem me faltado. Pelo contrário, eu tenho ajudado pessoas. Pelo contrário, glória a Deus. Então, no versículo 25 diz assim: a alma generosa prosperará, né? Então, aquele que é generoso vai prosperar. Vai ganhar cada vez mais, vai render, o negócio vai dar certo, viu? Vai ser frutífero. E aquele que ajuda também será ajudado. Uau, gente. Aqui tá dizendo que quando você ajuda, no momento que você precisar de ajuda, você vai receber ajuda. E é assim, gente. Às vezes você vai e começa a entregar, você tem costume de sempre entregar a cesta básica. No momento que você precisar, pode ter certeza que vai aparecer. Quem ajuda é ajudado, né? E é isso. Versículo 26 diz assim: o comerciante que armazena mantimento esperando o preço ficar mais alto, ele é amaldiçoado pelo povo, né? Então aquela pessoa, né, que fica esperando até o preço subir para vender, o povo amaldiçoa ele. Mas aquele que põe a venda logo de cara, ele é abençoado, né? Então aqui tá falando, não faça isso, né? A gente vê muita gente fazendo isso, né? Não faça isso, né? É muito triste, né? Igual tem uma tragédia, alguma coisa, as pessoas aumentam o preço das coisas, né? Eu lembro quando teve um negócio aqui do Rio Grande do Sul, a água tava um valor, né? A gente comprou bastante água para entregar tudo, tava um valor. Gente, depois eu fui ver, a água aumentou. O povo aumentou o valor. Que absurdo, né?
E é isso que está dizendo aqui, não faça isso. Deus não se agrada disso, não. Versículo 27 diz, o que cedo busca o bem, busca a favor, mas o que procura o mal, esse lhe sobrevirá, né? Então, o que busca fazer o bem desde cedo, busca logo, é bom. É bom. Amém, Wanderson. Ele falou que lembra realmente que aumentaram os valores, né? E é bom. Quanto mais você busca fazer o bem logo cedo, buscar o bem cedo, é melhor para você. E quem procura o mal acha. Ele está falando, quem procura o mal vai encontrar. Você vai encontrar. Mas você não vai encontrar o mal, vai ser na tua vida. O mal vai acontecer em você, vai vir sobre você. É isso que está dizendo. E é assim que funciona. Versículo 28. Aquele que confia nas próprias riquezas vai cair, mas os justos vão prosperar como as folhagens, porque os justos confiam em Deus, não nas riquezas, né? É tão bonito, né, quando Davi diz, né, há aqueles que confiam em cavalos, tem aqueles que confiam em suas riquezas, mas eu confio em Deus, e é isso. Versículo 29. Quem dirige mal a sua casa acaba sem nada. Gente do céu. A gente precisa dirigir bem a nossa casa. Senão a gente acaba sem nada. É isso que está dizendo aqui. Acaba sem casamento, acaba sem filhos, acaba sem propriedade, acaba sem nada. E às vezes a pessoa perde tudo porque não dirigiu bem. E ele está dizendo, quem não dirige bem a sua casa, a sua própria casa, acaba sem nada. E dirige bem a casa não quer dizer só a área financeira da casa, a gente quer dizer tudo. Dirige bem os seus filhos, dirige bem tudo. Às vezes a pessoa está tão preocupada com a questão financeira, ela até dirige bem a questão financeira, mas ela não se atenta aos filhos. E às vezes os filhos vão acabar sendo a ruína. E a pessoa vai acabar sem nada. Por quê? Porque ela não dirigiu bem os filhos. Então, você precisa dirigir bem a sua casa como um todo. O seu casamento, a parte financeira, os seus filhos, você mesmo cuidar de si. É tudo isso. Dirigir bem a casa como um todo, né? Se você dirigir com sabedoria, né? Mais pra frente, Salomão vai falar sobre isso, né? Sobre a mulher, né? Edificar a casa e tal. E aqui tá falando da mulher e do homem, aqueles que devem dirigir, né? Então, se você dirige mal, saiba que você não vai ter nada. Você vai ficar sem nada, vai ficar sem mulher, sem filho, sem marido, sem nada. E é isso, né, que acontece. Muitos casamentos acabam por causa disso. Quem não tem juízo será sempre escravo de quem é sábio. Que triste, mas é verdade. A pessoa que não tem juízo nenhum, né? A gente lembra o que é não ter juízo, né? O que é ter juízo? Juízo é o quê, né? Juízo é a capacidade em discernir o que é certo e o que é errado, né? O que é bom e o que é mal, o que é direito e o que não é direito. A pessoa que não tem isso, ela acaba sendo escrava de quem é sábio. Ela acaba tendo que trabalhar para quem é sábio. E a gente não vê isso, gente. A gente observa isso, né? Às vezes a gente vê assim, né? Pessoas com sabedoria, né? Acabam ficando em cargos maiores, né? Cargos de direção. E elas dirigem as outras, que as outras não têm muita noção de nada, né? É isso que está dizendo aqui. Se você tiver sabedoria, você vai ser o diretor. Busque a sabedoria. Se você tiver sabedoria, você é quem vai guiar. Você vai ser encarregado, você vai ser chefe no teu trabalho. Busque a sabedoria, que aí você vai guiar pessoas, né? Versículo 30. O fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas é sábio. Gente, aqui o ganhar almas, né? A gente vê isso no Novo Testamento, né? Mas não é almas nesse sentido da gente pregar o evangelho, tá? Aqui Salomão tá dizendo no outro sentido. Salomão tá dizendo no sentido de ganhar amigos, tá? Então, o que ele tá querendo falar aqui? O fruto do justo é a árvore da vida, né? Então, ele tá falando o quê? O resultado das ações do justo é bênção, né? Foi aquilo que eu falei sobre Ló, foi aquilo que eu falei sobre José, né? Gente, você quer ser abençoado? Ande grudado em alguém que é abençoado. É isso. Você pega por tabela a bênção dele, igual o Ló fez.
igual Potifar fez, igual aconteceu com Potifar ali com José. É isso. Ande do lado de alguém que é abençoado e você será abençoado, né? Então é isso. Você pega por tabela a bênção, né? Você vai pegando ali de estar juntinho, pega por tabela a bênção. É assim mesmo. Sabe aquela pessoa, né? Ela vai no lugar, tal, acontece, as coisas acontecem para ela. Anda com essa pessoa, você vai pegar a bênção dela junto, né? Você vai ali de carona. É isso. Então, o fruto do justo é a árvore da vida. Ande sempre com o justo. Vai andar com ímpio, gente? Fala sério. Andar com ímpio é capaz dele ser parado na rua, ser preso e você ser preso junto, né? Mas se você anda com o justo, você recebe a bênção junto. Olha só. Então, ande com o justo, né? Ande com o correto. E diz, e o que ganha almas é sábio. Aqui tá falando, e o que ganha vidas, o que ganha amigos, né? O que conquista pessoas. Aquela pessoa que conquista outras pessoas é sábio. É muito sábio você conquistar pessoas. É muito sábio você ter amigos. Ele está falando. Conquiste pessoas, né? Conquiste pessoas como? Sendo justo, sendo honesto, né? Sendo correto. Conquiste pessoas. É muito sábio aquele que tem amigos, que conquista pessoas, né? Porque quando você precisar, eles estarão ali. Conquiste pessoas, seja sábio. Então, no versículo 31, finaliza daquele jeito, Salomão falando. Salomão diz assim, ora, se o justo recebe o pagamento dele, quanto mais o perverso e o pecador. Não tenha dúvida que o perverso e o pecador receberão o pagamento deles. Se o justo recebe, você acha que eles não vão receber? Vão também. Amém, amém, amém. Eu vi que o Francisco escreveu um monte de coisa aqui, mas eu nem respondi. Eu não vou nem responder hoje. O Francisco tá falando um monte de coisa aleatória que não tem nada a ver com a aula de hoje. Não vou nem responder, Francisco. Aí, Francisco é aquele que entra, gente, e ele fica sempre questionando. Ele é ateu. Aí ele fica questionando. E cada hora ele inventa uma coisa. Eu já tirei as dúvidas dele passada, agora ele tá falando umas coisas que não tem nada a ver. Escreveu um monte de coisa aqui. Nossa, quanta coisa que escreveu. Ele ficou escrevendo aqui o nome de um monte de deuses egípcios, deuses gregos, sei lá que deuses são esses que ele escreveu. Francisco, ó, não vou nem me ater ao tanto de deuses que você escreveu, só vou dizer uma coisa. Jesus, ele é incontestável. Ele é tão incontestável, mas tão incontestável, que esse homem dividiu a história entre antes e depois dele. O nosso calendário é situado através de Jesus. Você quer me questionar sobre Jesus? Só te digo isso. Porque ele tá falando que Jesus é a cópia dos deuses antigos, não sei o que, foi feito pela igreja romana. Não, Francisco, Jesus não foi feito pela igreja romana, ele não é a cópia dos deuses antigos. Primeiro que Jesus veio bem antes da igreja romana, tá? A igreja romana, na verdade, o Império Romano, ali Constantino, né, decidiu se unir à igreja, se tornar a igreja Roma, né, já era o Império de Roma ali, porque eles por mais de 300 anos tentaram vencer a igreja e não conseguiram. E a forma como eles acharam para conseguir, porque a igreja tinha um poder muito grande, né? Era mais de 300 anos lutando contra a igreja. E os mártires, como havia muitos mártires, né? E as mortes eram absurdas, crescia cada vez mais o número de fiéis e a igreja cada vez ficava mais forte. Então, Roma, né, o Império Romano, ficou com medo. Falou, poxa, eles estão crescendo tanto que daqui a pouco para eles fazerem uma revolução, virarem um império e eles tomarem conta do mundo, não falta muito, né? Eles estão tendo muito adeptos, né? Tá tendo muita gente indo nessa nova religião, seguindo Jesus, né? Se unindo. Então, daqui a pouco eles vão tomar conta aí do mundo, virar um novo império, né? Então, o que Constantino foi e falou? Tá bom que tem um questionamento ali sobre a conversão dele, né? Mas não vou nem me ater a isso, que eu não acredito, né? Na conversão dele, mas tá bom. Mas aí nisso, o que eles decidiram? Então vamos fazer com que Roma vire cristã. Roma, na Itália, virou cristã.
né? Então, hoje o Vaticano, ali que existe, aquele prédio, ele foi erguido sobre o túmulo de Pedro. Pedro foi morto lá, em Roma. Eles enterraram Pedro lá em Roma. Aí, depois de não sei quantos anos, quando eles decidiram que Roma viraria cristã, eles falaram, vamos fazer o quê? Lá na Bíblia diz, né, que sobre essa rocha será edificada a minha igreja. Então, vamos edificar a igreja sobre Pedro. Vamos criar aqui o Vaticano sobre Pedro. E é isso. Mas Jesus, ele não foi criado por Roma. Jesus, ele existiu muito antes de a igreja ser romana, né? Muito antes de haver essa união entre o Império Romano e a igreja cristã, né? Que na verdade não foi uma união verdadeira, porque a verdade é que virou uma religião romana cristã, porque os aspectos da religião romana pagã vieram para a religião cristã, porque eles não deixaram de se adaptar, eles não mudaram, eles não viraram totalmente cristãos, eles se adaptaram, eles falaram, não, vamos pegar aqui uns deuses nossos romanos também e incluir aqui, entendeu? Foi isso que eles fizeram, tá? Então, mas quando eles fizeram isso, Francisco, Jesus já tinha morrido, os apóstolos já tinham morrido, Pedro já tinha morrido, já tinha passado muito tempo, entendeu? Não é? Jesus foi inventado pela igreja romana. E outra coisa é que a existência de Jesus é incontestável na história, incontestável. Tanto é que a existência desse homem é a base de vários calendários. O nosso calendário hoje, ele é determinado entre antes do nascimento de Cristo e depois do nascimento de Cristo. E você quer questionar sobre a existência de Jesus? Não, é incontestável a existência dele. E não é uma criação romana, né? Na verdade, Roma se aproveitou da influência de Cristo. Não foi o contrário. Cristo era uma grande potência, uma grande influência. Cristo levantava muitos seguidores. Ele já não estava mais aqui. Levantava muitos seguidores. Verdade, Wanderson. Levantava muitos seguidores, né? E então, o que Constantino falou? Opa, peraí, esse Jesus aí é muito forte, esse nome aí. Vamos pegar para nós isso daí, né? Porque a gente fica mais forte ainda. Pensou? Unir Roma com a igreja? Uau! Então, vamos falar que a gente é cristão. Né? Vamos falar que Roma agora é cristã, né? E foi isso que ele fez, entendeu? E amém, Francisco, amém. Então, gente, vamos terminar a aula hoje agora, tá bom? Que Deus abençoe. Oi, linda! Tô vendo a filha da Silvana. Amém, Deus abençoe, viu, gente? Eu vou desconectar, segunda-feira a gente tem mais aula. Eu vou falar daqui a pouquinho com o pessoal do Meet, tá bom? Eu tinha que falar porque o Francisco veio começar a questionar Jesus, gente, pelo amor de Deus. Jesus, a existência desse homem é incontestável. Não. Beijo, fiquem com Deus. Deus abençoe até segunda-feira. Amém.